Fala galerinha, aqui quem vos fala é Pedro Vitor e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as grandezas proporcionais. O que significa essa ideia aí das grandezas serem proporcionais? E essa ideia de proporção, ela se dá de duas formas. Acompanha comigo. Primeiro, a gente tem as grandezas diretamente proporcionais e depois a gente tem as grandezas inversamente proporcionais. Então, todas as grandezas, quando a gente vai analisar, elas podem ser classificadas dessas duas formas. E Pedro, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, que a gente pode contar, tudo aquilo que a gente pode analisar, certo? Como a velocidade de uma pessoa, como o tempo necessário para fazer certo trabalho, como a quantidade de uma pessoa, quanto o valor que essa pessoa pegou emprestado, por exemplo, quanto ao valor que a gente olha na bomba de combustível, certo? Tudo isso são exemplos aí de grandezas, tá? Então, observa aqui comigo que a gente vai falar sobre cada uma dessas grandezas. A grandeza diretamente proporcional, ela está ligada a essa ideia da proporção que, quando a gente aumenta uma grandeza, a outra grandeza também ela aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra grandeza ela também vai o quê? Diminuir. Observa o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que diz o seguinte: a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica e o número de funcionários. Então eu tenho aí duas grandezas. Uma é a quantidade de mercadorias que serão produzidas e a outra é a quantidade de funcionários. Pode observar que quando eu efetuo aí o aumento, tá, de funcionários dessa fábrica, a produção, ou seja, a quantidade de mercadorias que serão produzidas, elas também irão o quê? Aumentar, certo? Se eu diminuo a quantidade de funcionários na empresa, eu vou ter aí menos pessoas trabalhando, consecutivamente eu vou ter uma quantidade menor de mercadorias produzidas. Então eu tenho aí que quando eu aumento o número de funcionários, eu também vou aumentar a produção. Se eu diminuo a quantidade de funcionários, eu também diminuo o que? A quantidade produzida, certo? Então, isso aí é um exemplo aí de grandezas diretamente proporcionais. Já nas grandezas inversamente proporcionais, a gente tem justamente o inverso, é bem intuitivo o nome, né? Então, quando a gente aumenta uma grandeza, a outra grandeza ela vai o quê? Diminuir e vice-versa, certo? Então, observe o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que ele diz aí o seguinte: o tempo gasto para percorrer um trajeto em relação à sua velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, duas grandezas. Eu tenho a grandeza tempo e tenho a grandeza velocidade, certo? Então, imagina aí um garoto, tá? Que ele vai percorrer aqui esta distância, tá? Ele vai sair de um local, vamos supor aqui, ó, que ele vai sair da sua casa e ele vai para a escola, certo? E o meu cursor aqui, ó, é o bonequinho, beleza? Então, ó, se eu pego esse bonequinho e saio andando aqui, ó, nessa velocidade, ele vai demorar mais ou menos tempo para chegar à escola. Em relação ao que, Pedro? Em relação a se eu for dessa forma aqui, ó. Beleza? Então, quanto mais veloz eu for, menos tempo eu vou gastar neste trajeto. Quanto mais devagar eu for, mais tempo eu vou gastar para percorrer esse trajeto. Então, a gente tem aí, ó, um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, o que é que vai acontecer com o tempo? Ele vai diminuir, certo? Se eu diminuo a velocidade, se eu ando mais devagar, consequentemente eu vou demorar o quê? Mais tempo. Então aí temos um exemplo aí de grandezas inversamente proporcionais. Observe essa situação aqui, ó, que eu trouxe para vocês, tá? A gente tem aí, ó, a regra de 3, tá? Que a gente vai determinar aqui uma razão. A igualdade dessas razões se chama de proporção. E depois que você encontrou a proporção, você precisa analisar se essas grandezas elas são diretamente
ou se elas são inversamente proporcionais. Observe esse exemplo que eu trouxe aqui para você. Ó. Para preparar 12 porções de um bolo de milho, é necessário 4 colheres de sopa de margarina. Já encontramos aí as nossas duas grandezas. A gente tem aqui ó, as porções de bolo de milho, certo? E temos aqui a quantidade de colheres de sopa de margarina. A pergunta é, para preparar 36 porções, irei precisar de quantas colheres de sopa de margarina? Então, primeiro, a gente observa aí as grandezas, que é a questão, vou colocar só aqui, ó, milho, e a gente tem aqui as colheres de sopa. Eu vou colocar só sopa aqui, ó, tá? Que é de margarina, para escrever menos, né, galera? Beleza? Então, ó, 12 porções aí de milho, a gente precisa de 4 colheres de sopa. Ele quer fazer agora, ó, 36 porções. A gente vai precisar aí de quantas colheres de sopa? Então, observe o que foi que aconteceu com as porções de um bolo de milho, tá? As porções de um bolo de milho, ela fez o quê? Ela aumentou. Se eu aumento a quantidade de porções, eu vou precisar aumentar ou diminuir a quantidade de colheres de sopa de margarina. Eu vou precisar fazer o quê? Aumentar para dar conta aí do aumento do bolo de milho, certo? Então, se eu aumento uma grandeza e aumento a outra, eu tenho aí grandezas diretamente proporcionais. Agora, observe o que aconteceu com essas porções aí do milho, tá? Do 12 para o 36, observa que eu peguei esse valor aqui, ó, o 12, e multipliquei por 3. 12 vezes 3 é igual a 36. Ah, Pedro, então quer dizer que a quantidade de colheres de sopa de margarina necessária vai ser igual a 4 vezes 3. Isso, então 4 vezes 3 é igual a 12. Então ele vai precisar aí de 12 colheres de sopa de margarina para preparar aí as 36 porções. Belezinha, galerinha? Entenderam aí a questão sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Espero que eu tenha lhe ajudado. Espero que você tenha gostado aí e curtido esse vídeo. A gente se espera no próximo, hein? Tchau, tchau!